Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como a autoconfiança influencia praticamente todas as áreas da nossa vida? E se eu te dissesse que ela pode começar a ser construída em pequenos detalhes do dia a dia? Hoje, quero começar nossa conversa com uma reflexão que eu acho interessante. Imagine que você foi ao mercado comprar tomates. Todos os tomates estão maduros, todos têm exatamente o mesmo sabor, nenhum está estragado. A única diferença entre eles é que alguns estão com a casca bem lisinha e alguns outros têm aquelas manchas de tomate na casca. Qual você vai escolher? Provavelmente você vai pegar o tomate lisinho. Isso é curioso, não é? Você não sabe como ele está por dentro, você não sabe se ele tem um bom sabor, mas mesmo assim o seu cérebro decide em poucos segundos. Sabe por que isso acontece? Nosso cérebro usa atalhos para tomar decisões. E um desses atalhos é a aparência. Você pode se perguntar, tudo bem, mas por que o cérebro faz isso? A resposta está na nossa história. Imagine os homens das cavernas há milhares de anos atrás. Eles só comiam quando conseguiam caçar ou encontrar frutas na natureza. Muitas vezes eles passavam dias sem conseguir caçar e, consequentemente, passavam dias sem comida. Então, energia era sobrevivência. Era necessário armazenar energia. E o cérebro aprendeu uma lição que continua valendo até hoje. Não desperdice energia. Se você assistiu o vídeo em que falamos sobre o cérebro observar você, talvez você se lembre disso. Mas se você não tenha visto, caso você não tenha visto, basta entender o seguinte: recebemos em nosso cérebro milhões de informações a todo momento. E processar informações precisa de energia. Então o cérebro criou uma estratégia muito inteligente. Sempre que possível, utilizarei atalhos. Se você tivesse que analisar detalhadamente cada uma das informações que a gente recebe, cada rosto que você vê, cada objeto que a gente vê no ambiente, cada decisão do nosso dia a dia, a gente dificilmente conseguiria sair de casa. Para isso, nosso cérebro faz previsões. Completa informações, reconhece padrões, tira conclusões rápidas. É por isso que diante de dois tomates, aparentemente iguais, um com a mancha e outro sem, o cérebro escolhe o de melhor aparência. E é uma escolha muito intuitiva, muito rápida. Ele usa as informações que ele possui. Nesse nosso caso, é simplesmente a aparência. Talvez isso seja um detalhe óbvio que passa despercebido. Já notou que quase ninguém comparece a uma entrevista de emprego usando chinelo e bermuda? E nem sempre é porque o entrevistador vai nos ver. O que é mais curioso é que quando vestimos aquela roupa e vamos para a entrevista, antes mesmo de se dizer nenhuma palavra naquele escritório, a gente muda a forma de andar, a gente muda a forma de falar, a gente muda a nossa postura. E foi justamente aí que eu comecei a me perguntar: se quando eu visto uma roupa melhor para uma entrevista, eu mudo o meu comportamento, será que ela também pode mudar a forma como eu enfrento o restante do meu dia a dia? Talvez vestir-se bem não mude apenas a forma como os outros nos enxergam. Talvez seja também o primeiro passo que a gente dá para fortalecer a nossa própria autoconfiança. Muitas vezes não percebemos quanto é importante termos um nível saudável de autoconfiança. Para mim, quando você acredita em si mesmo, naturalmente está disposto a buscar coisas novas, dedica seu tempo em esforços que às vezes você não teria. Você está disposto a executar aquela atividade, você não está preocupado se tem sucesso ou não. Você simplesmente faz. Na minha experiência, pessoas confiantes costumam persistir mais. E se eu persisto mais, eu aumento muito a chance de chegar onde eu quero. Se eu persisto mais, eu aumento a chance de alcançar os meus objetivos. Eu poderia aqui listar diversas formas de melhorar a aparência e fortalecer, na minha opinião, a autoconfiança. Melhorar minha alimentação, praticar atividade física, melhorar a qualidade do sono. Porque quando a gente cuida do corpo, normalmente também melhoramos a forma que nos enxergamos.
E isso, naturalmente, tende a fortalecer a confiança de nós mesmos. Mas hoje, eu quero falar sobre algo muito mais simples, muito mais rápido, que está ao alcance de praticamente todos nós. A forma de se vestir. Já notou que quando você coloca um terno para uma cerimônia ou aquele vestido lindo para um casamento, você costuma andar igual? Ou você muda sua forma de caminhar? Você senta igual? Você fala igual? O que mudou? A roupa. Não. Mudou a maneira como você enxerga a si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando está bem vestido, normalmente você se sente autoconfiante? A sua confiança melhora? Não estou dizendo que uma roupa transforma alguém, mas o que é curioso para mim é que muitas vezes a mudança da roupa parece transformar a forma como nós nos comportamos. Eu acho isso muito interessante. Mesmo para quem se diz não ser vaidoso, quando se veste bem, quando veste aquela roupa que se sente bem para uma ocasião especial, ela começa a andar diferente, ela fala diferente, a postura muda. Para mim, vestir-se bem, e quando eu digo vestir-se bem, não estou dizendo vestir para o outro, estou vestir para mim mesmo, eu olhar no espelho e me sentir bem. Eu percebo que quando começo o dia bem apresentado, começo também mais confiante. E a autoconfiança é de suma importância para que consigamos acreditar em nossos objetivos. Não sei se sabe, mas a palavra autoconfiança significa algo próximo de depositar confiança em si mesmo. Portanto, ao fazer a metáfora do tomate, ou te mostrar como já sabemos nos vestir diferentes para algumas ocasiões, como por exemplo a entrevista, eu quero que reflita sobre o quanto se sente bem ao estar bem vestido. E a partir disso, quero que reflita o quanto isto pode ser um passo importante para o fortalecimento da autoconfiança. Ao sair de casa amanhã, olhe bem no espelho e veja se você já está iniciando o dia de uma forma que esteja forte. Que aquela roupa seja apenas um lembrete da pessoa que você decidiu ser. Digo isso porque existe uma pequena confusão que muitos de nós têm sobre a palavra autoconfiança. A palavra autoconfiança não significa ter certeza. Significa confiar em si mesmo. E confiar só faz sentido quando existe alguma incerteza. Porque quando existe certeza, confiança nem mais necessária. E sabe, talvez a roupa nunca tenha tido o poder de mudar quem você é. Talvez ela apenas tenha o poder de lembrar quem você decidiu ser. Todos os dias antes de sair de casa, nós escolhemos pequenas coisas, fazemos pequenas decisões. Escolhemos as palavras que vamos dizer, as atitudes que vamos tomar e também escolhemos a imagem que veremos no espelho. Talvez pareça apenas uma roupa, mas para mim, ela representa uma decisão. A decisão de começar o dia acreditando um pouco mais em mim mesmo. Porque a autoconfiança não nasce quando temos certeza de que tudo vai dar certo. Ela nasce quando, mesmo sem essa certeza, decido seguir em frente. E quem sabe, tudo comece com algo tão simples, quando a roupa que você escolhe vestir amanhã. E agora eu vou terminar de uma forma um pouco mais provocativa. Sei que o que eu vou dizer não é justo. Talvez você até discorde. Mas desde que começamos esta conversa, existe uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se sem perceber, quase todos nós escolhemos o primeiro tomate, o lisinho, aquele que parece melhor, por que seria diferente quando as pessoas ainda não conhecem quem nós somos? O conteúdo continua sendo o mais importante. Mas muitas vezes é a aparência que nos dá a oportunidade. Às vezes, só a partir da aparência teremos a chance de mostrar o nosso conteúdo. Infelizmente ou não, o mundo raramente prova todos os tomates antes de escolher um.
Te vejo em breve, te vejo no próximo vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui.